Gente, o assunto que a gente vai tratar agora é um assunto muito importante e que merece toda a nossa atenção e nosso cuidado, tá? A gente vai falar de projeção de traumas. Quando a gente sofre alguma coisa, a gente quer reparar, muitas vezes, até na vida de outra pessoa. Projeção é um mecanismo de defesa, onde determinados comportamentos indesejados de uma pessoa são atribuídos a outro alguém. A pessoa transfere para o outro, por vezes, pensamentos indesejados, emoções de qualquer tipo, inclusive os traumas, né? Como eu falei ainda há pouco. Por isso, ao ressignificar essas projeções, torna-se possível transformar de forma positiva as emoções, os comportamentos envolvidos numa determinada experiência negativa ou traumática. Só para você ter uma ideia do que é que eu estou falando, antes da gente entrar no assunto, eu vou exemplificar para você. A Andressa, inclusive, foi conferir uma exposição que está acontecendo no Museu de Arte Brasileira da FAAP, aqui em São Paulo, que é Desafio Salvador Dalí. Uma mostra que conta a história de um dos maiores artistas do século XX. Salvador Dalí teve muitos traumas na infância e nós vamos contar um pouco de como ele superou nessa reportagem. Presta atenção para você entender o que é que aconteceu, porque o que eu quero com tudo isso? Que de repente você acorde para o fato de estar repetindo algumas dessas atitudes e sem perceber, fazendo feridas profundas em alguém que de repente você até ama muito. Roda o VT. Salvador Dalí foi um multiartista espanhol conhecido por sua contribuição ao movimento surrealista e pela personalidade excêntrica. Ele nunca escondeu os traumas de infância. Ele próprio dizia que esses traumas moldaram sua arte. Uma parte da sua obra pode ser vista na exposição Desafio Salvador Dalí. É um mergulho na vida dele, né? Ela conta desde quando ele nasceu até quando ele faleceu, né? Vai de 1904 a 1989, todas as décadas, as principais obras, o que ele fazia na época, o que acontecia no mundo. Então é muito interessante. Depois você passa por uma parte da intimidade dele, que é a reprodução fiel do ateliê, onde ele realizou as principais obras da vida dele, né, e que era a inspiração dele eterna, que era a praia de Porto Ligatre, na Catalunha. Daí a gente vai para uma parte do Dalí multiartista, porque ele foi o primeiro cara transversal, plural. Ele teve não só nas artes, como ele teve nas artes plásticas, como ele teve no cinema, no teatro, ele teve na mídia, na televisão. Além de poder apreciar inúmeros trabalhos de Salvador Dalí, aqui o visitante também vai ser transportado para as obras do artista. É isso mesmo, né, Roberto? E aqui é um dos pontos altos da exposição, né? Sim, aqui o visitante vai ter a oportunidade de se misturar, interagir com os personagens dos sonhos de Salvador Dalí. Os tão famosos personagens oníricos dele, né? E hoje em dia que a gente fala tanto sobre sanidade mental, sobre traumas, a arte para o Dalí também foi uma válvula de escape, né? Para ele curar os traumas dele. Sim, com certeza. Ele costumava sempre se expressar, extravasar todos os seus traumas que ele passou da infância difícil, etc., através da obra, né? Ali é a vida dele, os sonhos, a realidade interior, as paisagens que influenciaram, que é a realidade exterior, e os traumas, né? Que a gente é isso, né? A gente é o meio que a gente convive e as experiências que a gente passa, né? Os êxitos e os fracassos. Uma curiosidade da história de Dalí que me deixou muito extasiada foi, ele teve um irmão, conta essa história pra gente, ele teve um irmão que também se chamava Salvador Dalí. Sim, ele teve um irmão mais velho que morreu com 1 ano e 10 meses. E quando ele morre, 7 dias depois, 10 dias depois, a mãe dele descobre que está grávida de novo. E ela acha que Deus tirou um filho e colocou outro. Então, como é que ela coloca o nome do filho? Salvador Dalí. Como era o nome do que morreu? Salvador Dalí. E ela dizia que ele era a reencarnação do irmão. Isso, ele constantemente ele achava que ele era um fantasma do irmão. Ele não sabia se ele era vivo ou se era morto quando ele nasceu. Ele achava que ele ia morrer logo igual ao irmão. A mãe tinha medo que ele morresse logo, então foi muito complicado. E ele conseguiu superar todos esses traumas? Conseguiu superar
quando ele conhece a Gala, que ele se apaixona, ele dá um salto na vida dele. Eu acho que se ele não tivesse conhecido Gala, que era o suporte emocional dele, né, ele talvez não tivesse sobrevivido, não tivesse mudado, evoluído tanto tecnicamente. E detalhe, ele ficou com a Gala mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Ela era 10 anos mais velha do que ele. Ela faleceu e depois de alguns anos que ele faleceu. Ele entrou numa depressão profunda quando ela faleceu, se mudou para o Castelo de Púbal, que é onde ela vivia. Lá teve um incêndio e ele ficou gravemente ferido, mas ele fez ainda umas últimas obras dele durante 2 anos e morreu logo em seguida. Porque para ele, realmente, quando o Gala morreu, acabou a vida, ele dizia. A gente vê muito mais do que um artista, a gente vê um ser humano que buscou evoluir tanto na carreira quanto na vida, quanto nessas questões psíquicas, né? Sim, você vê que quando você acompanha a carreira dele, ninguém nasce gênio, isso é um processo que pode dar certo, pode dar errado, você pode chegar a ser um gênio ou não, né? Ele é uma pessoa, gente como a gente, ele tinha tudo para dar errado, dos traumas da infância, foram uma sucessão de acontecimentos que no caso dele deram muito certo, né? E ele se tornou uma pessoa extremamente midiática, né? E um dos maiores artistas de gênio do século XX. Muito bom, muito bom. Deu para entender um pouquinho? Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto com ela, que sabe muito, que é psicóloga querida, doutora Tatiane Mosso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Clau. Obrigada por estar aqui com a gente. Senta aqui do seu lado, Tati. Vamos lá. Vamos lá. Conversar então sobre essas projeções. Sim. Como eu falei, como a gente viu na matéria, às vezes sem a gente nem imaginar, a gente causa feridas profundas no outro, né? Muitas vezes a gente causa, né, Clau? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Sabe que traumas, quando a gente fala desses traumas que a gente causa, traumas são feridas. Como a gente pode até pensar um exemplo, eu gosto de falar, quando a gente faz um machucado. Você faz um machucado, se você não cicatriza aquilo, vai ficar doendo. Por isso que a gente precisa cuidar, né? Aquilo precisa fechar. Por isso que a gente precisa ressignificar os traumas que acontecem na nossa vida, para a gente não seguir com aquilo ainda incomodando e fazendo com, como você bem disse, a gente tenha comportamentos, né? Sinta o tempo inteiro emoções que ainda são reflexo de coisas que aconteceram no passado. Porque o trauma, ele marca. É como uma pessoa que teve um probleminha no joelho, ela vai sempre pensar em poupar aquele joelho, né? Porque ela acha sempre que vai doer, acha que vai sempre acontecer. Ou seja, a gente fica em alerta. É como se fosse um estresse que não passa, um estresse que não acaba. E a gente precisa cuidar disso, né, Clau? Eu achei muito bonita a matéria falando sobre o Salvador Dalí, e ali eu acho que de alguma forma conta-se de uma forma muito bonita, mas a gente tem que pensar que nem todo mundo também, como ele conseguiu expressar através da arte, nem todos nós temos essa, né, genialidade de ressignificar isso através de uma expressão artística. A mãe dele, por exemplo, não conseguiu, né? Porque o filho que ela perdeu, que chamava Salvador Dalí, ela acabou projetando nele, colocou até o mesmo nome, quer dizer, quanta coisa ele não viveu em função disso. Outro dia eu estava ouvindo até um podcast e estava se falando de uma história de uma menina que tinha uma irmã. Essa irmã faleceu e a mãe, na tentativa, adorei o exemplo que você deu de proteger esse trauma, de proteger essa dor que a mãe teve, né? A mãe não faz por mal, obviamente, mas o que ela fazia? Toda hora ela lembrava da filha que ela perdeu, comparando a filha com a irmã que ficou, como se a que ela perdeu fosse melhor em todas as coisas. Mas agora, nesse exemplo, eu entendi que é para não doer de novo, para ela de alguma forma poupar, colocar num altar, né, aquela filha. Exatamente. E isso é um mecanismo de defesa, né? É algo que a gente utiliza porque a gente não quer o sofrimento, né, Clau? Então é uma forma de proteger. Claro que a perda de um filho é algo absurdamente doloroso, né? Mas a expressão ali de tentar deixar aquele filho vivo através do outro filho
tira o que é a história do filho que estava ali vivo também, né? Isso não é justo, porque é uma outra vida, né? E a gente falou ainda há pouco, desculpa te cortar, imagina. A gente falou ainda há pouco que hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida, então eu quero que você preste atenção, porque se hoje você que é mulher, que é mãe, está entendendo que talvez você esteja fazendo essa projeção para proteger uma dor que você sente, mas tocando a vida de um filho, às vezes de uma irmã, de um pai, de uma mãe, você pode mudar a partir de agora, tá? Presta atenção. É isso, Cláudia. E muitas pessoas, às vezes, não querem olhar para isso, não querem cuidar disso, não querem ressignificar um trauma, porque é como se fosse esquecer algo que aconteceu. E a nossa história, ela não é esquecida. Vai estar sempre ali. Aquele filho vai estar sempre ali, uma situação que aconteceu que é dolorosa, ela vai sempre estar ali. Mas é como que a gente passa a viver apesar daquilo que já aconteceu. Não dá pra gente ficar o tempo inteiro vivendo aquele passado. A gente acaba se impedindo de viver um futuro que pode ser bom, apesar dos traumas. Então, quando a gente fala em uma situação traumática, claro que isso deixa muitos reflexos. A gente tem hoje o quadro de estresse pós-traumático, por exemplo, quando eu vivo uma situação que ela é muito dolorosa e aí aquilo o tempo todo vai me gerando um estresse como se pudesse acontecer. Porque assim, Cláudia, quando me acontece uma situação traumática, então se eu caio e me machuco, por exemplo, eu penso que sempre, se eu cair uma vez, eu posso cair outra. Então eu vou andar com mais cuidado. E aí a gente passa a se proteger de todas as situações. Situações até que não são tão perigosas. Não preciso tomar tanto cuidado sentada aqui conversando contigo, né? Então, quando a gente olha para a forma como a gente se preserva, evitando um trauma, limita também muito a nossa vida, porque a gente está sempre sendo gerida ali por uma condição de estresse. E aí o ponto é, como é que a gente cuida disso, né, Cláudia? Primeiro a gente precisa entender que a gente vive uma situação dolorosa e como que a gente pode dar conta daquilo não é fazendo como se não tivesse acontecido, mas é apesar do que aconteceu, qual é a forma que eu posso lidar mais tranquilamente, apesar daquilo que me aconteceu. Tem uma frase que diz, né, eu não sou responsável pelo aquilo que me aconteceu, mas eu sou responsável pelo aquilo que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. Então é um momento onde a gente precisa se olhar, se acolher e entender que muitas vezes a gente está projetando nas outras pessoas os nossos medos, as nossas inseguranças, e aí sofre eu, sofre o outro e nada fica resolvido, né? Puxa vida. É tão sério isso, né? É muito sério. Quando a gente fala sobre traumas, e aí até no próprio processo terapêutico, né? A terapia ela é um lugar também para cuidado dessas experiências de trauma. Claro que a gente vai investigar, tem muita coisa que foi da nossa infância, da adolescência, mas, claro, marcas, traumas, a gente não precisa carregar para a vida inteira, né? Tem coisas que nos marcam, mas a gente pode viver bem apesar daquelas situações traumáticas. A gente precisa entender o que nos aconteceu e o reflexo disso hoje. Não é porque uma coisa nos marcou que a gente vai ficar revivendo aquilo o tempo inteiro. Porque quando a gente revive, o nosso processo até de memória, como que a gente memoriza, consolida a memória? A gente vive uma experiência e aí, à medida que eu revivo, eu consolido. Aí eu revivo de novo, eu consolido. Sabe quando a gente lê um texto? Eu leio, eu lembro algumas coisas. Aí eu releio, lembro um pouquinho mais. À medida que a gente fica revivendo essa experiência de trauma, ao invés dela diluir e ficar mais leve e ir embora, aquilo vai ficando cada vez vivo na minha memória. E aí isso a gente tem afetações físicas, porque a gente sente, né, aquela situação às vezes como se estivesse acontecendo num primeiro dia. Mas a nossa vida não é o nosso trauma. A gente vive tantas outras coisas, né, Cláudia? Então, às vezes também não é justo a gente resumir a vida a uma experiência que foi desafiadora, né? Então, qual seria a melhor forma da gente lidar com botar a dor, né? Igual a trauma? Porque às vezes você fala, não, eu não tenho trauma. Mas dor, alguma coisa que machucou a gente. Qual é a melhor forma? Porque quando você fala assim, quando a gente revive, a gente consolida, revive, consolida, isso significa que é melhor a gente nem falar mais dessa dor? Na verdade, pelo contrário. A gente precisa falar dessa dor, Cláudia, só que a gente precisa direcionar o significado daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador. Como é que ela perde esse medo de elevador? Não é não entrando no elevador. Um dia ela entra do 10º para o 9º andar,
E aí ela vai entender que, poxa, não aconteceu nada, ela não ficou presa, ela se sentiu segura, ou seja, eu posso ir um pouquinho mais. E aí é quando a gente vai se experimentando na segurança que a própria experiência vai trazendo pra gente. Ou seja, eu entendo que nem toda situação vai ser traumática. Não é porque eu fiquei presa no elevador uma vez que eu vou ficar todas as vezes que eu entrar. Não é nem coerente a gente pensar isso, concorda? Mas a nossa mente, ela faz essa relação. Se eu fiquei presa uma vez, eu posso ficar presa sempre. Isso não é verdade. Então, a primeira coisa é a gente questionar essas nossas crenças que às vezes acabam limitando a gente de uma experiência. Ou seja, não é porque eu fiquei, me aconteceu uma vez, que vai me acontecer todas as outras. Isso é um fato, né? Então, à medida que eu me experimento mais, eu vou ficando mais segura. Com a dor é a mesma coisa. Eu preciso falar dessa dor. Eu posso falar de uma pessoa que eu perdi, o quanto isso me dói, mas ao mesmo tempo eu posso falar, Clau, lembrando o quanto essa pessoa era bacana, o quanto ela era importante na minha vida, e não dando espaço só para a experiência de tristeza e de dor, mas ressignificando isso para uma experiência um pouco mais positiva, né? Então, fazer de conta que não aconteceu não resolve, porque a gente sabe o que aconteceu. Então eu preciso encarar aquilo que aconteceu e entender como é que eu posso lidar com isso. Muitas pessoas vão para a expressão, por exemplo, expressão artística. O Salvador Dalí, ele sabia tudo o que estava acontecendo com ele, né, as experiências que ele estava vivendo ali na família, vindo dessa perda do filho e tudo mais, que vieram essas projeções para ele, e todas essas condições dele de infância, ele foi ressignificando e expressando através da arte. Então, é quando a gente fala, tudo que a gente faz é resultado. Ali, no caso dele, era resultado da vida que ele tinha. Ele foi expressando isso de alguma forma, ou seja, Clau, ele foi dando fluxo. Ele não vivia só a dor, ele vivia a dor também, né? De, enfim, talvez não ter o espaço exclusivo da família como um filho que ele era, né? Dividir aquele espaço com o irmão. Mas ele ressignificou isso à medida que ele começa a transformar dor em algo para mais de dor. A dor, ela não é excluída, mas eu consigo diluir e diminuir essa dor. E aí, aos poucos, é quando eu vou tendo experiências que são mais felizes, né? E é quando a gente vai esquecendo um tantinho daquela dor, porque a gente modificou, né, a nossa forma de encará-la. Então, a gente muda a dor encarando o evento traumático. Claro que aos poucos, né, Clau? Então, não é você expor a pessoa a uma condição de trauma. Se eu tenho um trauma de cachorro, não é colocar a pessoa junto com o cachorro. Tem que haver uma preparação aos poucos para esse encontro, né? À medida que eu vou me sentindo mais segura, eu consigo me expressar melhor. Então, assim como ele expressou na arte, né, a dor dele, muitas pessoas acabam expressando ou fazendo um trabalho voluntário, né? A gente vê isso, é bastante comum. Às vezes uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho e ela une um grupo de mães que tiveram uma mesma experiência e vão dar suporte para outras mães que estão vivendo isso agora. É muito comum a gente ver as pessoas expressando as suas dores num ato de ajuda para o outro, que é uma forma de ressignificar. Então, às vezes isso é o que de melhor a gente pode fazer. Um trauma, ele nunca é apagado, mas ele pode ficar cada vez mais imperceptível à medida que a gente pode olhar para uma nova vida, apesar daquilo que aconteceu. Tá vendo? É possível. É, né? Possível. Isso vale para todas as dores. Vou fazer assim, vou te pedir uns 3 minutinhos e quero que você participe do programa com a sua pergunta. A gente volta já já, vou fazer algumas perguntas para a Tatiane. E eu quero que você também mande às vezes a sua questão, inclusive. Tá bom? Então eu volto aqui em alguns momentinhos. Até. Enquanto isso, você vem lá. Vamos continuar aqui. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a produção colocar as perguntinhas aqui no nosso video wall. A gente, quando vê, por exemplo, alguém, eu recebo isso muito no meu Instagram, muitas perguntas assim, Clau, eu fui traída e eu não consigo mais me relacionar com alguém. A gente está fazendo uma projeção de trauma? A gente está se limitando a uma experiência traumática, Clau, porque a gente nunca imagina que algumas coisas são possíveis de acontecer. À medida que uma situação traumática como uma traição acontece na minha vida, aquilo inaugura para mim a possibilidade. Então, ser traída é uma opção, ser traída acontece. Se acontece, a gente volta naquele ponto, eu acho que acontece sempre.
né? Então a gente precisa também ser um pouco mais realista, assim, o que vai me dizer, o que está me dizendo que isso realmente vai acontecer todas as outras vezes? Aí é o ponto, qual é a minha responsabilidade para não viver uma experiência traumática como essa de novo? Como eu posso escolher uma pessoa bacana, né? E quando a pessoa fala que tem o dedo podre, recebi esses dias, eu tenho o dedo podre, eu só me relaciono com quem não vale nada, com quem me trai, com quem me faz sofrer. Aí é porque a gente está repetindo, está vivendo de novo esse trauma, projetando esse trauma nas outras pessoas. E aí vai repetindo um padrão de comportamento, até de aceitar aquilo. Esse trauma me aconteceu, então eu sou uma pessoa que vai ser sempre traída mesmo, que vai viver sempre essa experiência mesmo. Claro, uma experiência não resume a nossa vida. A gente pode viver uma experiência de traição, uma experiência traumática e escolher fazer diferente ali na frente. Então, é aquilo, eu não sou responsável pelo que me aconteceu, mas eu posso fazer escolhas diferentes agora que vão me levar para uma vida diferente. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu estou aceitando qualquer pessoa? Ou eu estou colocando ali à prova os meus valores também, dizendo isso eu aceito, isso eu não aceito, traição não é uma possibilidade para mim, né? Claro que situações acontecem, mas quando me acontece eu preciso cessar, eu preciso colocar um limite, como essa situação, eu preciso me valorizar, saber que eu mereço estar com alguém que queira de fato estar comigo, que me respeite, que seja fiel. Então, uma situação como essa de trauma, de repente deixa a pessoa em alerta, né, por um tempo, achando que isso pode acontecer sempre e todas as outras vezes, o que não é verdade. O trauma, ele não fica se repetindo. A nossa sensação, né, com a experiência é que eu quero me proteger porque eu não quero que aconteça de novo. E como que eu me protejo para não ser traída? Eu não me relaciono com mais ninguém. Essa não é a única forma. Uma forma de eu me proteger é deixando claro quais são os meus valores, né, o que é limite para mim, uma relação, e não puramente deixar de me relacionar. Muitas pessoas, quando vivem uma experiência de trauma, se distanciam dessa repetição. Então, isso também é comum, por exemplo, uma pessoa que teve um trauma, sofreu um acidente de carro, né, e aí ela não quer dirigir nunca mais. Como se o acidente fosse sempre se repetir, como se tudo fosse muito perigoso o tempo inteiro, né? De fato, claro que não é bom viver uma experiência traumática, mas não significa que todas as vezes eu vou sofrer um acidente. Não significa que aquela experiência não me deixou, inclusive, atenta para eu poder também prestar um pouco mais de atenção. Talvez eu possa me proteger, Cláudio, tomando um cuidado de não ir naqueles lugares que eu acho que são, né, um pouco agitados demais, para eu retomar, né, com essa condição do dirigir. Mas, para eu encarar um trauma, eu preciso realmente me expor de novo a essa experiência e a minha segurança vai aparecer à medida que eu me pus a dirigir e não aconteceu nada. Eu falo, poxa, acho que posso voltar então. Só que não é voltar, de repente, numa via super movimentada. Eu posso voltar no bairro. É quando a gente volta à nossa vida pelas beiradas, até a gente se sentir seguro o suficiente para entender que foi só uma experiência e que isso não vai acontecer sempre. Aí sim, dessa forma faz sentido quando a gente fala que as experiências ruins, as dores fazem a gente crescer, né? E crescer também vai ser uma escolha. Se você resolver olhar para essa experiência dolorosa, querendo tirar proveito disso como sabedoria, você evolui. Senão você fica, né? Exatamente. E claro que experiências traumáticas, muita gente pode falar, poxa, mas eu vivi uma experiência que é muito dolorida. E não tem nada de bom que eu possa tirar disso. Às vezes é só trauma mesmo para algumas experiências. E aí é quando a gente sabe que se não tem nada de bom que eu possa tirar disso, ficar revivendo isso também não é a melhor fonte de alegria, né, que eu posso encontrar. Então eu preciso guardar isso num lugar onde eu vou revisitar de vez em quando, me recolher na minha dor, mas vez ou outra eu preciso sair e viver o restante da vida que tem pra gente reviver, apesar da situação dolorosa. A gente falou de perda de um filho, perda de um marido. Você até deu pra gente aí umas dicas da gente reviver, relembrar aqueles momentos que foram bons. Né? Isso seria bom, mas às vezes mexer nessa ferida nem é confortável para uma mãe, né? Não é confortável, Cláudio, mas é necessário. E eu falo sempre que assim, mudança tem bagunça, mudança tem caixa, sabe? Tudo que a gente na nossa vida precisa transformar, às vezes dá um trabalhinho,
sabe? E mexer nisso dá trabalho, né? Mas é a oportunidade, às vezes, de eu limpar um pouco daquela névoa e ver que tem um outro filho, ver que tem uma outra pessoa ali que está também esperando um pouco daquela relação comigo, de viver novas experiências que eu acabei me isolando tanto. Não é sobre esquecer o que aconteceu. Muitas pessoas não mexem nisso, Cláudio, porque não querem esquecer, não quer esquecer, né? Não quer esquecer nunca a memória que teve de um filho, de um marido, de uma relação. Não é sobre esquecer jamais, isso é marcado, né? É só sobre como é que eu posso aproveitar o que ainda me tem aqui, me resta, né, dessa experiência, apesar dessa experiência de trauma. Quando a gente fala sobre o não mexer numa dor, se eu tenho um machucado, tá doendo, eu caí, ralei, eu vou precisar passar uma aguinha ali, fazer uma higienização, vai doer. Mas eu preciso tirar essa sujeira para poder cicatrizar. Se eu não mexo nunca, aquilo não cicatriza, aquilo continua doendo, aquilo inflama, e aí é quando a gente continua vivendo só a experiência de trauma. Olha, Jaqueline Gonçalves diz assim: sofri um assalto há 1 ano e meio em uma rua próxima do trabalho. Até hoje não consigo passar por lá. E dessa forma preciso caminhar mais 10 minutos para chegar ao trabalho. Quero me curar desse trauma e não sei mais se essa é a melhor forma para isso. Eu preciso encarar e passar por essa rua para eu me curar? Olha só, já que não é a única possibilidade, né, de ressignificar um trauma, tendo que insistir, né, passar naquela rua se ainda não é confortável. Mas faz essa reflexão contigo, assim, você acha que realmente vai acontecer algo de novo passando por ali? Quem sabe convidar um colega a passar ali contigo, né, Cláudio? Pode tornar uma experiência um pouco mais segura, para que você possa ver que talvez foi uma experiência daquele dia e não é uma experiência de uma repetição de todos os dias. A gente precisa encarar, né, de novo aquela situação que fez com que a gente tivesse um trauma de uma forma diferente. Não é o encarar de peito aberto, é às vezes ir com calma. Primeiro eu passo com alguém, entendo que não é tão perigoso assim, depois eu passo, né, sozinha num horário que é mais cedo, que eu me sinto um pouco mais segura, que eu vejo que tem um pouco mais de movimento. É essa segurança que vai me possibilitar caminhar por ali sozinha, né, porque à medida que eu me sinto segura, eu enfrento. Enquanto tem medo, eu preciso diluir esse medo. Talvez seja com um pouco desse suporte. Vamos lá, vamos ver para a próxima pergunta. Giovana, como saber que estou com trauma? Quais são os sintomas? Pois é, o trauma geralmente ele é uma marca que fica ali incomodando a gente. Então é algo que eu fico o tempo inteiro me lembrando e que na maioria das vezes me paralisa para situações. Então se eu tenho um trauma, né, com dirigir, por exemplo, eu não vou querer dirigir. Se eu tenho um trauma de relacionamentos, é quando eu me percebo evitando relacionamentos. Então aí é quando eu vivo um trauma, essa experiência de eu me distanciar daquele fato que aconteceu, que me gerou uma dor, me gerou um grande desconforto. Então, pensa e perceba aí, né? Se você está revivendo isso tem te paralisado, né? Para viver novas relações, fazer aquilo que você fazia antes e se sentiu traumatizado, muito provavelmente isso é um trauma e cuidar disso é necessário, né, Cláudia? Então, eu falo sempre que tem algo que ninguém tira da gente, que é o autoconhecimento, que é algo tão importante, eu conhecer. Por que isso me doeu tanto? Por que esse trauma permanece comigo? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Porque muitas vezes, Cláudia, a gente tem pessoas que falam, não vai dirigir mais mesmo, é perigoso mesmo. E acabam reforçando aquela experiência. E às vezes tem pessoa que fala, não, eu vou com você, fica tranquilo, qualquer coisa eu tô contigo, né? Então a gente precisa ver como que está funcionando a nossa rede de apoio, né? E a gente conhecer essa nossa experiência de trauma é importante para que a gente possa conseguir resolver isso. Perfeito. Olha, aqui chegou essa mensagem: sofri bullying na época da escola pelo meu corpo. Preciso fazer academia por uma questão de saúde, mas tenho muita vergonha e acredito que seja um trauma. Não consigo ter coragem de entrar na academia. O que posso fazer para me curar desse trauma? Pois é, se traumas são marcas, né, essa marca vai permanecer. Talvez a cada vez que ela entre ali, ela vai lembrar daquilo que aconteceu.
Só que a gente precisa, às vezes, Cláudia, pensar que a gente tem que reduzir um tanto de danos. Se ela não entrar na academia, isso vai ser ainda pior. O bullying não vai ser esquecido e ela não vai ter oportunidade de ter a saúde que ela quer, talvez o corpo que ela se sinta feliz. Ou seja, é às vezes sobre o encarar. Né? As pessoas que estão na academia não são as pessoas que fizeram o bullying lá atrás. Portanto, pode ser que a experiência seja muito diferente. Né? Cenários diferentes, experiências diferentes. Por isso que quando a gente vive um trauma, é importante a gente muitas vezes sair daquela situação. Né? Aconteceu aqui, muitas pessoas fazem isso. Teve uma experiência ruim em uma determinada casa. Muda de casa, às vezes muda de cidade, às vezes é uma forma da gente recomeçar a experiência sem aquela lembrança. Então, tem coisas que vão ficar na lembrança, que vão ficar marcadas, mas a gente precisa entender que é um novo momento. Ela tem uma outra idade, as conexões, por exemplo, são outras, o pessoal da academia não é o pessoal do colégio, portanto, ela precisa encarar isso como algo novo e não como aquilo que aconteceu. O pessoal da academia provavelmente não vai nem repara muito menos do que a gente imagina. Nossa, porque tá todo mundo tão autofocado ali em si, né? E as pessoas não são perfeitas em nenhum lugar. Não é verdade? Em nenhum lugar. E é verdade que quanto mais a gente faz coisas que a gente sabe que precisa fazer pra gente mesma, mais a gente se ama, mais a gente se gosta, mais segura a gente fica? Não dá uma sensação de satisfação? É maravilhoso, né? Quando a gente se cuida. E quando a gente se cuida, a gente fica segura. E quando a gente fica segura, a gente encara muito mais o que está por vir e pensa muito menos nos problemas e nos traumas, né, Cláudia? Bora então fazer o que a gente tem que fazer? Isso vai te fazer muito bem, tá? Tatiane Moço, essa psicóloga maravilhosa, ela tá no Tatiane Moço Psicóloga. Entra, acompanha a Tati lá no Instagram, tenho certeza que você vai gostar. O WhatsApp para você marcar uma consulta é o 119 8106 6296. 119 8106 6296. E o site clínica tatianemoço.com.br. Muito obrigada. É um prazer. Prazer foi nosso. Amei te receber. Volte mais vezes. Voltarei. Você tá demorando muito, viu? Vou voltar. Obrigada.